Olá, queridos casais, conselheiros espirituais e acompanhantes das equipes de Nossa Senhora. Olha, estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o tema de estudo deste ano. Olha só, matrimônio, sacramento de missão. São 3 pontos, né? Matrimônio, sacramento, missão. E os enviou 2 a 2 à sua frente. Lucas 10, versículo 1. Vamos nessa? Vamos fazer um pouquinho aqui de caminhada. É uma apresentação, né, do tema de estudo deste ano. Eu sou o Padre Gonzaga, o conselheiro regional da SP São Paulo, região Norte 2, né, aqui em São José do Rio Preto. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Veja bem, aqui diz assim, já no início desse livro: onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, na nossa família, na casa, no local de trabalho, no lazer, devemos seguir o exemplo de quem? O exemplo de Jesus Cristo e servir como ele serviu. Oh, que beleza, hein? E nós então vamos começar pelo primeiro capítulo. São 8 capítulos durante o ano que vão sendo desenvolvidos por todos nós. E já no primeiro capítulo diz assim: a dimensão missionária das equipes de Nossa Senhora. E é através desse momento, através das reflexões do Padre Cafarel e também do Papa Francisco, que nós vamos estar refletindo esses 8 capítulos. Então, o primeiro é a dimensão missionária das equipes de Nossa Senhora. Aqui já o Padre Cafarel já começa falando assim, olha só o que ele já fala. As equipes de Nossa Senhora, uma comunidade eclesial, são comunidades missionárias. E se um dia elas não fossem mais missionárias, não seriam mais uma comunidade de igreja. Olha, o Padre Cafarel em 1957 já falou isso, a coisa pegou, minha gente, a coisa pegou feio. O Padre Cafarel não mandava recado, hein? Pegou firme aqui. Então, diante olha, hoje nós estamos com 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Nós temos 2 bilhões e meio de cristãos. Então, 8 bilhões de pessoas e 2 bilhões e meio de cristãos. Então, é de urgência. A urgência da missão no mundo não diminui a chama, não diminui e chama novas testemunhas do Evangelho. Chama novas testemunhas do Evangelho. Vamos acordar, minha gente, vamos pegar aqui firme. Olha que interessante esta colocação para nós nesse primeiro tema, nesse primeiro capítulo, vamos falar assim, né? Nesse primeiro capítulo, porque o tema está aqui, ó. Matrimônio, sacramento de missão. Aliás, você já tinha pensado nisso? Né? Matrimônio como sacramento de missão? Pois bem, a nossa igreja ela ensina, né? Lá no catecismo, né? O sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem são sacramento de serviço. Ó, que interessante, sacramento de serviço. Pois bem, a urgência da missão consiste na cristianização dos casais e das famílias. Primeiras células da sociedade e da igreja. Tá vendo? Então, cada pessoa santificada no seio
do seu círculo familiar levará então uma única fecundidade cristã em todos os círculos da vida humana. Que maravilha! Então, no espírito das equipes de Nossa Senhora, trata-se de deixar Cristo agir de dentro da agir de dentro da graça do matrimônio. Tá vendo? Deixa Cristo agir, casal equipista, ou você, deixa Cristo agir dentro da graça do matrimônio e assim fomentar um impulso missionário que se estende para fora até as periferias, como fala o Papa Francisco quando fala de uma igreja em saída. Então, os casais das equipes de Nossa Senhora são chamados a transformar, né? Eles transformam cada família em uma pequena igreja, que se torna então portadora da vocação missionária de toda a igreja. Esse primeiro tema então vem trazendo isso para nós e pegamos firmes, aproveita os momentos que vocês têm, aproveita os momentos desse material riquíssimo e quando vocês reunirem para o tema de estudo, aproveita o momento para aprofundar na fé, na esperança e no amor. Então, cada missão está enraizada em uma vocação, em um chamado específico. A dimensão internacional do movimento é a melhor prova da natureza intrinsecamente missionária das equipes. Por isso, todos saberão que sois meus discípulos se tiverdes amor um pelos outros. Falou nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 13, versículo 35. Então, meus queridos irmãos, nesse primeiro tema aqui, vamos pegar firme, porque nos chama aqui, através do Padre Cafarel e do nosso Papa Francisco, chama os casais à missão. Então o movimento, ele assume com clareza, com consciência, o real significado de sua missão na igreja e no mundo. Ei, uma salva de palmas para o movimento das equipes de Nossa Senhora, que está pegando firme mesmo. E o movimento das equipes de Nossa Senhora reafirma que seu carisma não é apenas cultivar a espiritualidade conjugal. Não é apenas cultivar a espiritualidade conjugal, mas também assegurar a promoção de um espírito missionário em cada membro e em cada equipe. Que maravilha isto, o primeiro tema aqui, para que todos então possam aproveitar e também estar alerta a este chamado que o Padre Cafarel dá, né? Então as equipes de Nossa Senhora se desenvolvem naturalmente porque os primeiros casais ficaram maravilhados e entusiasmados. Qual é a minha maneira de falar sobre as equipes de Nossa Senhora? Qual está sendo a sua maneira de falar sobre as equipes de Nossa Senhora? Você tem falado das equipes de Nossa Senhora? Olha, já aí, né, um espírito missionário. E vamos para o segundo tema. O segundo tema aqui, o matrimônio.
um caminho para a santidade. Um caminho para a santidade. E já começa falando assim, ó, este apostolado de santidade é, em certo sentido, o único verdadeiro. O matrimônio, um caminho para a santidade. Ó, o ano passado meditou sobre isso, hein? Como que foi? Conseguiu dar um passinho? Conseguiu perceber isso? Que o matrimônio é um caminho para a santidade? Olha só o que vamos ver nesse segundo capítulo. Olha que vamos ver. O objetivo último de Deus para o mundo é o quê? É a plenitude da glória do céu. Que forte, hein? Outra palavra para a santidade, para o qual todos somos chamados. E é verdade. Nós somos chamados para a plenitude do céu. Aliás, nós somos cidadãos do céu, como fala São Paulo apóstolo. E olha, como diz aqui o texto, né? Fala assim, olha, o seguinte, como o próprio Padre Cafarel, sempre é bom lembrar, né, que é o Padre Cafarel, é baseado nas palavras do Padre Cafarel e também do nosso querido e amado Papa Francisco. Como o Cafarel explica, né? Ele fala assim, em nossas equipes, Cristo está trabalhando, é verdade, para nos santificar. E antes de tudo, para nos santificar, porque se não fomos santificados, Ele não poderá agir através de nós. Olha, se santifique, casais, se santifique. Bom, eu acho que vocês estão já santificados, porque o ano passado vocês, né, aprofundou essa questão do casal santo. Então Cristo está agindo em vocês. Então esse ano é o ano do testemunho, missão, saiamos para a missão. Que maravilha! E ele fala, ó, não ser santificado significa ser impermeável a Cristo. Ser um instrumento que ele não pode usar. Aliás, se você sente, casal equipista, atenção, queridos e amados equipistas, vocês sentem que vocês são um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estão sendo, porque todo lar cristão é através do sacramento do matrimônio consagrado por Deus. Se o casal consente com essa vocação e primeira missão, é então uma verdadeira metamorfose do amor dos cônjuges que se realiza e que se estende de pessoa a pessoa ao longo de toda a vida da família. Oh, maravilha, né? O casal cristão é transformado em outro casal. Quando o casal ele é santificado, ele é transformado em outro casal. E aí vamos ver, né, a dimensão do amor. Porque o amor santificado dos cônjuges torna-se santificador. Ó, o amor santificado dos cônjuges torna-se santificador. Esse segundo capítulo, o matrimônio, um caminho para a santidade, é riquíssimo. Então, meus queridos irmãos, ou queridos equipistas de Nossa Senhora, o ideal da santidade é o ideal e a primeira missão do casal, tá? É o ideal e a primeira missão do casal.
Então, a exigência de santidade não é apenas um pré-requisito para a força da missão. Não. Ele tem um propósito próprio que vai além da ação. E qual que é esse propósito de santidade? Não é só um pré-requisito para a missão, mas ele vai além. E qual então é esse propósito que vai além da ação? Diz aqui: finalmente este mundo dará lugar a uma nova terra uma nova terra e um novo céu. Olha, uma nova terra e um novo céu. Está vendo só? Não é só para testemunhar aqui neste mundo, mas como cidadão do infinito, a nossa santidade, ela está ligada lá na eternidade, na glória eterna. Nós somos cidadãos do infinito. Então, por isso, é muito importante nós trabalharmos isto, porque o sacramento do matrimônio é um dom para a santificação e a salvação dos cônjuges. Tá vendo que maravilha? Que bom essa colocação aqui no segundo capítulo. Então, o segundo capítulo, como entendemos, concretamente na frase do padre Cafarel, um santo não é, antes de tudo, um campeão, que realiza proezas de virtudes. Olha o padre Cafarel. Ele diz: um santo não é, antes de tudo, um campeão que realiza proezas de virtudes, façanhas espirituais. Ele é essencialmente um homem seduzido por Deus. Ele oferece toda a sua vida a Deus. Aliás, queridos equipistas, você está oferecendo toda a sua vida a Deus? Esse que é o foco do ser santo. Um a serviço do outro, em missão. Um é missão para o outro. Se vocês forem leais no amor, queridos casais equipistas, o amor os levará bem longe e bem alto. Ele vos levará um amor de Deus sempre mais profundo. Virá um amor de Deus sempre mais profundo. Então os cônjuges estão em uma missão de santificação um para o outro ao longo da vida. Diz aí para o seu casal, eu estou em missão para a sua santificação. Olha nos olhos do teu esposo, da tua esposa, diga isso. Olha, eu estou em missão para a sua santificação. Que bom! Veja bem, o padre Cafarel então resumiu, ele falou assim, ele resumiu o desafio da missão em relação ao cônjuge com uma resposta lapidar. Ele fala assim, tomar a decisão de não fazer mais por aquele que se ama não é apenas um sinal, mas antes de tudo a causa do declínio do amor. Então cuidado. Se você tomou a decisão, não tem mais jeito essa mulher, não tem mais jeito esse homem, isso daí não vai santificar de jeito nenhum, é o declínio do amor. Cuidado, fala o padre Cafarel. Então, movidos por um amor renovado a cada dia em Cristo, eles
queridos irmãos, vocês conduzem na missão um para o outro, renovado no amor de Cristo. Está em jogo o quê? Está em jogo a salvação do amor dos cônjuges. Está em jogo. E é muito importante ter essa ciência. Por isso que o padre Cafarel, ele coloca os meios da missão em relação ao cônjuge. Exige uma atitude de entreajuda, imbuída de quê? De caridade, que se desenvolve como? Que se desenvolve em 3 dimensões. A dimensão do olhar de Deus Criador, a dimensão do aconselhar o seu cônjuge e a dimensão de apoiá-lo fielmente em seus esforços. Olha que maravilha! O que vocês vão beber nesse terceiro capítulo, que fala: marido e mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. Que maravilha isto! E aí, através, desse caminho, as etapas desse caminho da missão do casal, na verdade é colocado aqui que é o relacionamento, o amor e a comunhão. Veja bem que através desse olhar de Deus, do conselho um ao outro, do apoio um para com o outro, vocês vão desenvolver, vão fazer essa caminhada, tem essa missão de acompanhamento mútuo através do relacionamento. Através do relacionamento, através da caridade, do amor, e através da comunhão com Cristo. Um com o outro, com Cristo. Tá vendo? Desse relacionamento, que é importante, como é esse relacionamento? Como ele acontece, esse relacionamento? É de vocês ver o que é bom de fazer. Ou, pelo contrário, o que nos afasta de Deus. No relacionamento precisa haver esse diálogo. Por isso que é bom o dever de sentar, hein? O dever de sentar é bom para fazer essa perguntinha. O que é bom fazer diante dessa situação? Para que eu possa santificar você. O que é bom fazer? Ou o contrário? O que é que nos afasta de Deus? O que está nos impedindo de... ou você perguntar para você mesmo, o que está impedindo eu de santificar o meu cônjuge? Olha que interessante. E os pontos concretos e esforços ajudam nesse aspecto. E a mesma coisa, a segunda etapa dessa caminhada da santificação um do outro é o amor à caridade. Vamos ter caridade com os irmãos, que na verdade é procurar promover a vida espiritual do seu cônjuge. Você tem procurado promover a vida conjugal do seu cônjuge? Muito importante isso. E ainda, o terceiro consiste em deixar-se conduzir em tudo pelo amor de Cristo. Então, essa comunhão com Cristo. Essa comunhão leva a deixar Deus passar diante de vocês. Esquecendo-se de si mesmos. Vocês esquecem de vocês mesmos e deixa Deus agir em vocês para encorajar o cônjuge a uma intimidade com Deus. Vai se tornar em primeiro lugar. Deve se tornar em primeiro lugar. A você ajudar o cônjuge, ao seu cônjuge, ter uma intimidade com Deus. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, queridos
e amados e amadas equipistas, a missão recíproca dos cônjuges exige para o padre Cafarel uma atitude de entreajuda, imbuída de caridade, que se desenvolve em 3 dimensões: olhar como Deus olha, aconselhar o seu cônjuge, apoiá-lo fielmente em seus esforços. Então vem a questão para nós nesse 3º capítulo: de que forma você, cônjuge, está sendo concretamente um missionário para o seu cônjuge? Pensa, vocês vão ter um momento forte para isso, né? Criança feliz, feliz a cantar. Bom, veja bem aqui. Fala assim: você só ajudará. Aliás, você só os ajudará efetivamente a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo se os amar do jeito de Cristo. Oh, você quer tornar as crianças verdadeiras discípulas e discípulos de Cristo? Simples, fala aqui o Padre Cafarel e também o Papa Francisco. Simplesmente assim: é se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo se os amar do jeito de Cristo. Amar como Jesus amou. Ó, tem aquela musiquinha. Amar como Jesus amou. Sorrir como Jesus sorriu. Pai, mãe, sorri, ama como Jesus amou. O 4º capítulo traz isso. Qual é a missão do casal em relação às crianças, em relação aos seus filhos, filhas, netos e netas? Traz aqui para nós, porque o plano cristão, no plano cristão, os pais pode, felizmente, contar com um estado de graça para cumprir sua missão, como educadores, pois exerce o quê? Exerce verdadeiro ministério com uma tríplice dimensão, que é que nós recebemos no batismo. Fomos ungidos na testa, profeta, sacerdote e rei. Fomos ungidos, temos essa missão. Então a primeira missão dos pais é, portanto, dar testemunho, contar o que sabe de Deus, dar testemunho de sua experiência de salvação, realizada até as profundezas da sua vida conjugal. Então essa primeira missão é testemunho. Pronto. Por quê? Porque o lar, a casa, é um verdadeiro ambiente de santificação para as crianças. Você crê nisso? O lar é um verdadeiro ambiente de santificação para as crianças. Olha, exerce aí a sua função de profeta, de anunciar a palavra, de denunciar o pecado. Santifica, exerce sua função de sacerdote aí, né? Como batizado sacerdote, você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Santifica as crianças, santifica os seus netos, santifica a sua família. Firme. Olha que missão maravilhosa que somos chamados nesse 4º capítulo a santificar os filhos, né? A missão do casal em relação às crianças.
Pois bem, um outro ponto aqui ainda nesse capítulo é a vitalidade espiritual dos cônjuges, nutrida na oração conjugal, resplandece na oração familiar. Olha os pontos concretos: a oração conjugal, a oração familiar, tudo contribui. A oração familiar é a principal e fundamental atividade do casal, da qual os pais têm a primeira missão. Olha, faça da sua casa realmente uma igreja doméstica, né? Uma casa de oração. É lógico, não só de lazer, de brincadeira, mas faça da sua casa uma casa de oração, onde vocês se reúnem, rezam, dão as mãos. Aliás, proclama a palavra do Senhor. Pega a Bíblia, pega a Sagrada Escritura. Então, um dos grandes triunfos da caridade entre os cônjuges será a transformação da relação pais e filhos em uma caridade cheia de amizade fraterna. Tem uma amizade fraterna com as crianças. Não deixe as crianças, não exclui as crianças. Acolhe as crianças. Ame as crianças como Cristo. Ame as crianças no amor de Cristo, por amor a Cristo e em Cristo. Então, é importante esse detalhe. Os pais procurem amar os seus filhos com o próprio amor de Deus. É de urgência. Essa missão é de urgência. Ajudá-los a se tornarem cristãos adultos. Qual que é o objetivo desse quarto capítulo? Que os pais ajudam as crianças a se tornarem cristãos adultos. Adultos, que responderão a esse chamado com o dom alegre de sua jovem liberdade conquistada e que se comprometerão na grande aventura da vida. Esse é o objetivo. E eles tendo consciência disto, então eles nunca vão abandonar os valores do Evangelho. Ei, que maravilha, hein? Uma salva de palmas para esse tema aqui. Maravilhoso, que nós vamos beber desta água cristalina neste ano. Veja bem, um dos grandes triunfos, então, da caridade entre os cônjuges será a transformação da relação pais e filhos em uma caridade cheia de amizade fraterna com os seus filhos. E aí vem a questão: como nós preparamos esta passagem, né, para os jovens pais, para os novos casais, para os casais mais velhos? Como nós vivemos, vivemos? Essa passagem nunca terminou, essa passagem, né, da vida da juventude para a vida de casado. Como foi a sua? Como foi essa passagem? E como você orienta os neocasados hoje? Como que você acompanha? Qual é o testemunho que você está dando para os novos casais? Esse ministério da hospitalidade traz para nós o que? Olha, diz assim: para qualificar uma missão apostólica de tal importância, é necessário uma grande palavra.
O lar cristão exerce uma função de mediação. É o meio e o lugar do encontro entre Deus e os homens. Olha a sua casa, uma casa de hospitalidade ou de mediação, onde acontece o encontro de Deus com os homens, aliás, com as mulheres, com as crianças. Olha a tua casa. Você já parou para pensar nisso em algum momento? Na sua reunião de dever de sentar, você tem pensado nisso com seu cônjuge? Para nossa casa é uma casa assim abençoada, uma casa de Deus. Aqui é o lugar de Deus. É nossa casa, exerce uma função de mediação entre a igreja e o mundo. Olha, a sua casa deve exercer, tem a missão de exercer essa função de mediação entre a igreja e o mundo. A sua casa é mediação, é o meio e o lugar do encontro entre Deus e os homens. Que coisa profunda, gente, muito profunda, muito profunda. Então a casa, ela é um reflexo nosso, é o centro de todas as atividades familiares. A casa, valorize a sua casa, valorize aquele ambiente, é um ambiente sagrado. É importante isto. A casa é, antes de mais nada, uma realidade espiritual que é muito especificada pelo uso que se faz dela. A abertura das portas, por exemplo, quando você abre a porta, a abertura das portas deve corresponder à abertura dos corações. Opa, como é que você abre a porta? A abertura da porta corresponde à abertura dos corações para acolher a hospitalidade. A hospitalidade é, portanto, antes de mais nada, uma disposição espiritual. A verdadeira hospitalidade, queridos irmãos e irmãs, olha aqui. A verdadeira hospitalidade, portanto, não consiste apenas em compartilhar o pão, você servir um churrasco, bolinho de aniversário. Não é só isso, não. Uma cervejinha, igual o pessoal costuma. Não! Um vinho. Não é só isso. Mas melhor ainda, na vida interior do lar, suas alegrias e seus sofrimentos, seus pensamentos e sentimentos. Olha que interessante, né? Não é só comes e bebes, mas também no interior de um lar é oferecido os pensamentos e sentimentos, as alegrias e os sofrimentos. Então é muito importante saber disso. E é verdade, né? Quando a gente tem esse encontro dentro da casa, ali a gente sorri, ali também a gente chora, porque a gente partilha ali as alegrias, a tristeza, a saúde e a doença, são compartilhadas ali. E a hospitalidade cristã é através da caridade. É através da caridade que Cristo habita no lar. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Olha a experiência que vocês fazem, casais. 2 vezes por mês. Agora não, que a pandemia está sendo mais no virtual,
Mas olha a experiência linda que vocês fazem, né? O casal responsável que vai levar o roteiro na casa de todos os casais, né? Você entra lá, você faz aquela experiência, entra na casa daquela pessoa, você participa, você é acolhida ali, e ali há a partilha da vida. Olha a experiência, vocês se reúnem, tem 2 reuniões mensal, onde todos os casais vão na casa de um casal, e assim no outro mês vai na casa de outro casal, né? Olha que maravilha. E a reunião mensal também, 2 vezes por mês vocês fazem essa experiência. Olha, não tem como não ficar santo mesmo, né? Não se tornar santo mesmo, uma santidade. Veja bem, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então a hospitalidade cristã, ela sacramentaliza o quê? O acolhimento. E ao mesmo tempo, a hospitalidade cristã convida, o convidado fica ali naquele momento disposto, aquela disposição, aquela abertura, ele saboreia, né? Ele saboreia daquilo que é partilhado ali. Então nisso todos, fala o nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês se reconhecerão por meus discípulos neste amor que vocês terão uns pelos outros. Que bom, que forte isto, né? Finalmente, nesse capítulo que trata sobre a hospitalidade, capítulo 5, diz as qualidades desta hospitalidade cristã, quais são? É a simplicidade, que faz pressentir a fraternidade que nos une em Deus, a verdade adequada para se tornar testemunho. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava sem abrigo e me acolheste. Olha aí, as obras de misericórdia vivenciada dentro do lar cristão, dentro do espírito da hospitalidade cristã. Esse 5º capítulo também promete. Não falta nenhuma reunião, minha gente. Programa a agenda de vocês, não falta de nenhuma reunião de um encontro, né? Vamos falar encontro, que é melhor. Então, finalizando esse capítulo, quando recebemos hóspedes, como podemos adivinhar as riquezas do convidado e estabelecer uma verdadeira comunhão de alma? Quando você recebe, olha, quando você recebe hóspede na sua casa, como você pode adivinhar as riquezas do convidado e estabelecer uma verdadeira comunhão de alma? Ei, é bom, hein? É maravilhoso. Aqui diz assim: é preciso que todos aqueles homens e todas aquelas mulheres que aspirem ao amor humano, ao verem viver um casal cristão, olha bem, ao verem viver um casal cristão, compreenda que Cristo veio salvar o amor. Cristo veio salvar o amor e que lhe deu nova grandeza e esplendor.
Maravilha, vamos aplaudir esse capítulo aqui, esse capítulo 6, uma missão em relação aos outros casais. Como está essa missão? Como está essa missão? Olha, queridos irmãos e irmãs, o que traz para nós aqui esse texto, testemunho, que acontece através do amor, o amor fraterno que vai além da ajuda mútua, torna-se testemunho. O amor fraterno que vai além da ajuda mútua, torna-se, fala todos aí, torna-se testemunho. Uma equipe deve assumir o duro trabalho de uma verdadeira iniciação do amor fraterno. Atenção, equipistas, atenção, muito importante isso. Vocês têm um testemunho a levar, fala o Padre Cafarel, vocês têm um testemunho a levar. A ordem de Cristo é dirigida também ao vosso amor. Qual é a ordem de Cristo? Serás minha testemunha. Serás minha testemunha. É isso que Cristo está falando para você nesse começo de ano, equipista. Ser testemunha. Oh, que maravilha! E o Padre Cafarel, ele lembra duas exigências aqui, né? A primeira exigência para essa tarefa, né, de uma missão em relação aos outros casais é o amor. Ele fala, a primeira tarefa do amor foi a de unir. A primeira exigência, união. O amor pecador torna-se operário de desunião. Agora, o desafio para enfrentar esse paradoxo, ele fala, requer uma concepção realista e dinâmica. Ou seja, isso impõe, né, realista, impõe. Por que é realista? Porque impõe o quê? Impõe um conhecimento verdadeiro, iluminado e positivo da realidade humana do amor do matrimônio. Olha, é importante ser realista, ter uma visão, aliás, ter conhecimento, ser iluminado e positivo de realidade humana do amor do matrimônio. Fundamental, primeiro ponto. Segundo, a dinâmica, ou seja, convencido da força propulsora do amor. Ter essa convicção da força do amor, que o amor transforma, que o amor cura, que o amor salva. É importante nesse aspecto aqui que traz para nós Padre Cafarel, nosso Papa Francisco, no tema de estudo deste ano. Que riqueza, né? Que riqueza de material para o nosso crescimento espiritual, aliás, humano e cristão também, né? Humano e cristão. E vamos em frente. Veja bem, então, esse 6º capítulo, ele quer uma resposta nossa, né? Que resposta que vamos dar ao pedido do Padre Cafarel, então? Confirmado pelo Papa Francisco e também pela Henri, em vocação e missão. Vocês, né, lembra do tema vocação e missão que vocês estão estudando, né? Muitos já estudaram. E de nos comprometermos, precisamos de uma resposta comprometedora.
nos comprometermos com a preparação para o casamento e com o apoio aos casais após seu casamento, inclusive quando estiverem fracassados. Olha, casais evangelizando outros casais, casais sendo testemunhas para outros casais, casais que acompanham, casais que cuidam de outros casais, sobretudo no momento do fracasso, no momento da crise, casais que faz esse acompanhamento. O Lar Apóstolo aqui é o 7º capítulo deste livro que traz para nós o seguinte: o objetivo último de Deus não é criar um universo material, é formar um povo. Vamos dizer comigo agora: o objetivo último de Deus não é formar um universo material, mas é formar o quê? Formar o povo de Deus. É formar um povo. Esse é o objetivo último de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus recebem os dons do Pai apenas para servir melhor ao Pai. Você recebeu esses dons. Quais são os seus dons? Quais os dons que você tem? Nós no ano 2019, alguma coisa assim, né? Quais são os dons que Deus lhe concedeu? Então, esses dons é para colocar a serviço, é para servir melhor o Pai no outro, servir o Pai melhor no seu cônjuge, nos seus filhos, nos outros casais. Olha a profundidade. Então, o amor conjugal é precioso, né? Porque o mais precioso no meio deles é o amor conjugal. No meio, né, dos equipistas, no meio dos casais equipistas, é o amor conjugal. Aqui a gente vê as riquezas humanas e riquezas de graça. O casal equipista, né, é chamado a se difundir em uma fecundidade espantosa de amores variados, né, nos filhos, na família, nos amigos, né, colegas de trabalho, na igreja, no mundo. No mundo. Então, o amor conjugal fiel, né? Tá vendo? O amor conjugal fiel é chamado a irradiar esta maravilha. Então, através do ministério da palavra, o movimento é uma escola de vida cristã. O movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento de escola cristã. É uma escola de vida cristã. E tem como ambição de fazer de cada membro da equipe ou de equipe um portador da palavra de Deus. Olha, você não se encontra 2 vezes por mês à toa, não. Tem uma mística, tem algo por detrás disso. É que vocês sejam portadores da palavra de Deus. Que todos possam entender que se calar é trair. Ficar calado se torna um traidor. Trair quem? Trair Deus. Trair o Deus que conta conosco para transmitir a sua palavra criadora.
como equipista, eu digo como cristão, como equipista, católico, somos chamados a ser transmissor desta palavra que é criadora de Deus. Agora, em que consiste esse serviço? Agir como um discípulo de Cristo e dar-se conta de modo assim explícito da caridade, que é a força motriz por trás dela. Olha, é profunda essa colocação aqui, né, do Padre Cafarel. É interessante. A palavra sem ação, a ação sem palavra, seria igual um desvio do Evangelho. Desvio do Evangelho. A palavra sem ação e a ação sem palavra é um desvio do Evangelho. Sim, é necessário ajudar aqueles que sofrem e penam, abraçar imensas tarefas humanas, às vezes a ponto de heroísmo. Olha o que ele fala: ao lar apóstolo, ao apostolado de uma família, olha o apostolado de um lar. Qual é? É justamente isto: abraçar imensas tarefas humanas. É necessário ajudar aqueles que sofrem e penam, às vezes a ponto de heroísmo. Olha a colocação aqui para nós. Então, o objetivo desse apostolado externo é fazer viver a fé, a esperança e a caridade. Esse é o verdadeiro sentido, esse é o verdadeiro objetivo do lar apóstolo, ou do apostolado do lar, do seu lar, da sua família. E quem são os destinatários disso tudo? Destinatários são todos. Todo homem faminto é o próximo daquele que tem pão. Você tem o pão da palavra, o teu lar tem o pão da palavra. E aquele que tiver fome deste pão vai ser alimentado pelo teu lar, pela tua família. Então vocês são particularmente aptos para cumprir esta missão, precisamente porque vocês são lares. Você tem um carisma próprio. O poder do amor dos esposos cristãos é semelhante para o mundo ateu à teofania da sarça ardente que nunca se esgota. Olha que coisa maravilhosa! É a manifestação da graça de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. O seu lar, esse apostolado de despertar e alimentar a fé e a esperança na igreja e no mundo, em outros lares, em outras famílias, em outros casais. É muito importante fazer então esse discernimento, meus queridos irmãos, irmãs, equipistas, força e coragem. Então, esse 7º capítulo, é bom saber o seguinte: que todos entendam que permanecer em silêncio é trair, é ser traidor. Traidor
trair o Deus que conta convosco para transmitir a sua palavra criadora. Agora, como nos preparar nesse ano 2021? Como nos preparar, nos formar para estar em condição de levar esta palavra ao mundo ao nosso redor? Aproveita esse momento. Aqui é o seguinte, aqui diz o seguinte: acreditar na perenidade do casal, formado por dois esposos irrevogavelmente fiéis um ao outro. Não é, portanto, uma imaginação sentimental, mas sim uma convicção de fé firmemente baseada na revelação divina e no ensinamento tradicional da igreja. Acreditar na perenidade do casal, da vida para sempre, da vida eterna, a missão do céu. Olha o que traz aqui para nós. É preciso então a gente ter essa consciência desse objetivo, da eternidade do amor. Se a gente não tiver consciência da eternidade do amor, a gente corta as asas do amor. Não ter consciência da eternidade do amor é tirar dos cônjuges um poderoso impulso, é tirar a esperança da realização do seu amor, de sua vida. Então é importante ter consciência desta perenidade do amor, da eternidade do amor. É para sempre. Trata-se aqui nesse capítulo de mostrar aos outros casais que sua ligação com a promessa da eternidade é testemunho da ressurreição. É testemunho da ressurreição. Então, queridos irmãos e irmãs, no casamento se conjugam a fonte e a realidade mais expressiva desta glória do céu, das núpcias de Deus e da humanidade. Se concretiza isto, né? Se conjuga, porque o amor é mais forte do que a morte. O amor dos cônjuges, purificado pelo perdão e pela prova de uma vida, engrandecido numa caridade que brota de Cristo, é mais forte do que a morte. Olha que interessante esse capítulo 8, que fala da missão do céu, que fala acreditar na perenidade do casal, que da continuidade da sua união, da sua comunhão. E aqui ele coloca, o padre Cafarel traz para nós: longe de destruir os laços do amor humano e sobrenatural contraídos pelo casamento, a morte pode aperfeiçoá-los e fortalecê-los. Olha, o vosso amor mútuo é amor ágape, é um amor caridade,
O vosso amor mútuo é o amor ágape, é um amor caridade. E aí o padre Cafarel pergunta, né? E o vosso amor mútuo? É um amor caridade? Pare e pense um pouquinho. O vosso amor mútuo, os cônjuges, é um amor caridade? Padre Cafarel fala: se for, então, alegrai-vos. É a prova indiscutível de que já não sois mortos, mas vocês são vivos. Oh! Se o amor de vocês é um amor ágape, o amor conjugal é um amor ágape, é um amor caridade, então alegrai-vos, porque vocês não são mortos, vocês são vivos. Maravilha, né? Maravilha. Por isso que ele aconselha, o padre Cafarel, ele levantou esse questionamento, né? Muito cedo, foi questionado sobre o lugar dos equipistas que passavam pelo sofrimento da morte de seu cônjuge. Então ele falou assim: olha, não o excluam. Ele desaconselha a sua exclusão, pois seu impressionante testemunho de permanência na caridade conjugal, além da morte, é de imensa força para toda a equipe. Não exclui, né, o viúvo ou a viúva, não exclui. O amor se transfigurado pela caridade não pode ser transitório ou passageiro. Ele tem um valor eterno. Ele tem um valor eterno. Também a entreajuda para fazer crescer o amor dos cônjuges dentro das equipes se revela sob uma nova luz. Não só a santidade individual está em jogo, mas o destino eterno do amor dos cônjuges. Esse capítulo, vamos ter essa oportunidade de aprofundar esse tema, a missão do céu, ver essa questão da morte e do amor perene, ou seja, também, né, a questão da perenidade, da eternidade do casal. E o padre Cafarel conclui, ele fala, assim se explica, padre Cafarel, o compromisso missionário dele com a viuvez consagrada. Sim, a viuvez consagrada é de fato a realização e a perfeição do sacramento do matrimônio. O sacramento que não esgotou suas virtudes de graça pela morte do cônjuge produzirá frutos abundantes de santidade, e o viúvo e a viúva consagrados dá pleno crédito ao seu valor santificante. É isto aqui no capítulo 8. Nós encerramos esta apresentação, então, né, desse livro, desse tema de estudo, né? Desse tema de estudo para o ano 2021. Que possamos aproveitar bem, nós, aliás, os casais equipistas, nós os conselheiros e os acompanhantes, que possamos aproveitar bem
da riqueza desse material para esse ano 2021. Deus nos abençoe a cada um de nós e que possamos fazer uma caminhada, de coragem, um entusiasmo, e sempre lembrando do que o padre Cafarel falou: se as equipes de Nossa Senhora não forem um viveiro de homens e mulheres prontos a assumir corajosamente todas as suas responsabilidades na igreja e na cidade, perdem a sua razão de ser. Então, portanto, queridos e amados, não tenham medo. Não tenham medo. Equipistas, conselheiros, acompanhantes, não tenham medo. Saiamos para servir, discernindo no que podemos ser mais dentro e fora do movimento. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, força!